Então, bem-vindas. Eu já falei antes, mas quero reforçar a gratidão a todas, né, para tomar esse tempinho para se autoconhecer, para entrar em contato com o feminino de vocês, essas formas de curas alternativas também. Meu nome é Verônica Alessia, eu sou italiana, mas moro no Brasil há 4 anos e trabalho já faz muitos anos com o feminino, né, com sexualidade e como terapeuta dos ciclos também. Então, hoje, nosso propósito é vocês compreenderem por que as mulheres são cíclicas, como se integra nosso ciclo menstrual com cada fase da lua e quais os olhinhos maravilhosos essenciais podem ajudar em cada fase. Porque, né, claramente, cada fase que eu vou falar pode se apresentar de forma diferente em cada mulher. Não é assim, não necessariamente é dessa forma. Mas é como um arquétipo que a gente pode se refletir e olhar alguma parte de nós. Né? Nossa sociedade, eu percebo que tem só um arquétipo, que é o arquétipo que é mais da fase premenstrual, desculpem, da fase da pré-ovulação, que é esse arquétipo da guerreira, então, de ir fazer, porque a nossa sociedade é mais um tempo linear, um tempo patriarcal. Então, os outros arquétipos foram um pouco perdidos, e a gente não consegue acolher, né, o ciclo, né, da forma que ele é, porque somos condicionados do externo, né? Uma vez que a gente entra em contato, né? Agora eu vou falar quais são as várias fases, quais são os vários arquétipos. Vocês podem reconhecer, né? E integrar na vida de vocês essa ciclicidade. Então, essas múltiplas facetas, porque a mulher não é uma coisa só, né? A gente moram muitas mulheres e quando mais a gente aceita isso, mais a gente brilha toda a nossa unicidade, né, em nos sentir mais completas, mais íntegras, né, na nossa verdade. E quando a gente tenta reproduzir o padrão que foi imposto, muitas vezes é aí que dá aqueles problemas menstruais, né, TPM muito forte, ou dores, né. E aqui também vale esse estudo para quem não menstrua mais, para quem não tem mais útero, para quem se identifica com o gênero feminino, mas não tem órgão genital feminino, porque a Lua, né, ele é um astro que ela influencia as marés. Então, a gente com cólica, né? Vamos ver se a gente pode te ajudar com as dicas, Joana. Então, influencia as marés e a gente é feita 70% de água. Então, de alguma forma, a Lua sempre nos influencia, mesmo quando o nosso ciclo não tem mais, né, a menstruação ativa. Vou passar a palavra para a Lu, para se apresentar e falar um pouquinho o que é a aromaterapia, que às vezes a gente acha que uma coisa mais superficial, mas é uma ciência muito ampla e muito interessante. Eu sei bem pouco, então vou deixar a palavra com ela. Oi, gente, boa tarde a todas. Primeiro eu queria dizer que é maravilhoso a gente fazer projetos de parceria assim. Decidi fazer, né? A gente começou essa parceria, eu e a Verô, provavelmente vai render muitos frutos aí para frente também. Mas o mais delicioso disso é que hoje eu vou aprender muito, né? Porque ela vai falar de coisas que eu não tenho tanto conhecimento, tenho um conhecimento mais superficial, né? Então vai ser muito gostoso essa troca, tenho certeza que vou aprender muito com ela, espero passar um pouquinho do meu conhecimento também para ela e para vocês também. Eu sou Luciana, moro em Araçoiaba da Serra, mas eu sou paulista, nascida e criada em São Paulo, mas eu sempre tive uma conexão muito forte assim com a natureza, né? Algo que nasceu comigo. Então, não por acaso, eu me formei em engenharia florestal, né? Então, esse amor pelas plantas, pela natureza, ele floresceu mais ainda quando eu fiz essa faculdade.
E não por acaso eu acabei me interessando também pela aromaterapia, né? Então, na verdade, eu lembro da minha mãe usando um pouquinho dos óleos essenciais quando eu era criança, assim, sabe? Acho que eu lembro de lavanda, uns óleos mais comuns. E eu acho que aquilo ficou, né, no meu inconsciente, foi vindo à tona, foi vindo à tona. Então, hoje, eu ainda não sou formada, né, em aromaterapia. Eu pretendo me formar no ano que vem, fazer a formação para realmente atender, né, para que eu consiga atender pacientes e ajudar de uma forma mais terapêutica. Vou pedir só para quem tiver com o microfone aberto para fechar. Alô? Acho que é você, Fê. E uma amiga nossa que... Espera aí Tá que eu gente? vou fechar para você. Foi. Não. Então, acabei me descobrindo, né, na aromaterapia e já estudo aromaterapia há alguns anos. E o que é, assim, de uma forma bem rápida, né, bem dinâmica, o que é aromaterapia? Né? A aromaterapia nada mais é do que utilizar os óleos essenciais, né, para a gente trabalhar uma cura, né, sendo essa cura terapêutica, sendo essa cura física, né, de dores físicas que a gente tem também. Lembrando que, assim, a aromaterapia, ela não dá diagnóstico, né? Então, quem é formado, né, quem é aromaterapeuta, a gente não, né, futuramente eu não vou conseguir dar um diagnóstico. Então, eu nunca vou chegar para alguém e falar que a pessoa sofre de TDAH, de depressão, por exemplo, né? Não sou eu que fecho, né, que vou fechar esse diagnóstico, né? A aromaterapia, ela vem para auxiliar, né, para ajudar, né, um tratamento que pode ser através de uma medicina tradicional também, então ela complementa, né? E se a gente acredita, né, que a gente está sim conectado com a natureza, né? Que o nosso corpo, como a Verô falou, ele é mais de quantos por cento de água, Verô? Que você falou? Acho que ela travou. Travei aqui. Sim, é 70%. 70% de água. Se a gente, né, entende que a gente tem essa conexão, que a lua influencia, que a gente está conectado com a natureza, a gente consegue entender o quanto os óleos essenciais eles podem realmente trazer uma medicina para a nossa vida. Né? Então, não é de hoje, não é uma medicina que foi inventada agora, muito pelo contrário, é uma medicina que vem de uma ancestralidade muito, 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 muito longa, e a gente só vai aprendendo, né? Então, a gente só vai conhecendo coisas novas, novas utilidades, novos óleos essenciais. Então, assim, é uma medicina que eu que sou apaixonada pela natureza, né, pelas plantas, para mim, eu digo que eu não estudo, né, aromaterapia, eu só me envolvo, né? Eu vou me envolvendo, vou me apaixonando cada vez mais e gosto de trazer esse conhecimento também para as pessoas e de pensar que as minhas receitas, né, esqueci de falar, né, eu sou fundadora da empresa Ocra, que é uma marca, né, de aromaterapia, e eu gosto de trabalhar os nossos produtos pensando em ajudar, né, então, normalmente, os clientes que eu já tenho vêm para mim uma questão e a gente desenvolve um produto, né, que não seja um produto de prateleira, a gente desenvolve um produto para tentar ajudar naquele momento, naquela fase, enfim. Então, esse é um resumão, né, de quem eu sou, do que é aromaterapia. E agora eu volto aí a palavra para nossa linda, maravilhosa Verô. Então, agora eu vou analisar com vocês, né, cada fase que eu estava contando para vocês. Como que a Lua, ela demora 28 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. E nosso ciclo menstrual, geralmente, quando ele está mais regular, ele tem essa duração. Então, são 4 semanas. Cada uma dessas semanas, dependendo do que acontece no nosso físico, se manifesta um arquétipo. E tudo isso é incrível perceber como está ligado não somente com a Lua, né, mas com toda a natureza. O primeiro que a gente vai analisar é da Lua crescente, tá? A Lua crescente, ela pode estar relacionada a
estação da primavera. Então, quando as coisas começam a florescer. E dentro da mulher é aquele período, né, da menina, que a gente chama no arquétipo da donzela. Então, aquela menina que ainda não teve sua primeira menstruação, que ainda não descobriu sua sexualidade, mas que tem ali uma alegria, né? Uma vontade de viver, de criar, de imaginar, de uma energia ativa, né? Dentro dessa primeira lua. E por que queria trazer, né? Porque quero dizer tanta coisa que então, por que a gente tem uma sombra nesses arquétipos, né? Por exemplo, eu tenho mais manifestado o arquétipo, como eu falei antes, da Artemis, então de ir lá, combater, lutar para aquilo que eu quero. Eu tenho mais um arquétipo da mulher, então de cuidar, de ser mãe, né? Não só de ter uma criança, mas essa atitude de ser a mãe de todo mundo, de pegar no colo todo mundo, né? Algumas pessoas, elas têm um arquétipo mais aflorado, ou algum arquétipo, elas mostram a face escondida da lua, ou seja, né, como nos signos, sempre tem a parte positiva do arquétipo, né, e a sombra do arquétipo. Então, em todos esses arquétipos, assim como na donzela, por exemplo, a parte da sombra é quem não consegue, tem muitas ideias, mas elas ficam só no ar, não consegue concretizar nada. É aquela pessoa que fica sempre indecisa, aquela pessoa que, por exemplo, não consegue ver a vida de uma maneira leve, mais solta, mais alegre, de ver mais otimismo. Então, é interessante perceber, como eu falei, né? Tudo tem a ver com a natureza também. Então, esse período dentro da mulher, que é o pré-ovulatório, quando o óvulo ainda não se formou, na natureza é essa primavera. E nas plantas também, né? Se você percebe, eu li um estudo há poucos dias que me surpreendeu muito. Eu quero trazer aqui para vocês sobre como as plantas elas desenvolvem, né, os problemas de... não vem a palavra em português. Quando vem Lu, ajuda. Bom, enfim, quando a planta... Uma praga. Quando vem uma praga nas plantas, e por isso, né, que na nossa sociedade fazem o quê? Depois colocam agrotóxico na planta. Mas por que vem essa praga na planta? Porque ela foi estressada a nascer num período do ano que não era para ela nascer. Ou ela, por exemplo, na planta de sombra, e ela foi estressada para ficar no sol para crescer rápido. Então, ela desenvolve uma doença mesmo na natureza, que é a praga que se manifesta e faz o quê? Ataca agrotóxico para resolver o problema. E para a mulher é a mesma coisa. Então, se eu manifesto alguma doença, que pode ser, por exemplo, né, uma síndrome do ovário policístico, ou qualquer coisa ligada ao ciclo feminino desregulado, aquilo é um sinal de alarme que eu não estou seguindo minha natureza, que eu estou me forçando no arquétipo ou por exemplo, né, na fase da menstruação, que é para ser mais quietinha, eu estou me forçando a produzir. E quando eu vejo que eu não consigo produzir, ou mesmo que na fase da menina, que eu estava comentando, que eu sou mais ativa, mais ideias, mais concretizo, eu fico frustrada, fico me culpando e fico criando essa doença, né, essa desarmonia no meu corpo por uma pressão externa que eu deveria ser tal, o tempo todo, dentro dos meus 28 dias de ciclo, né? Então, mais ou menos a primeira fase é essa. Agora a Lu vai falar um pouquinho como a gente pode se ajudar nessa fase. Se temos alguns problemas, por exemplo, de realizar, né? De manifestar nosso masculino de alguma forma, né? Que é
a parte do todo mundo tem dentro o feminino e masculino, mas os homens têm mais aflorado o masculino e as mulheres o feminino. Mas a gente precisa também dessa ação, né? Não pode ser o tempo todo o mundo dos sonhos da intuição, que é mais a parte que a gente vai ver da lua nova da menstruação. Passo a palavra para você. Bom, gente, pensando nisso, né, antes eu quero falar um pouco da minha experiência pessoal, mesmo com a utilização dos óleos essenciais para as fases do meu ciclo. E eu posso dizer que, nossa, tudo que eu testei, assim, né, de experiência, porque às vezes a gente tem alguns óleos que servem para uma mesma fase, mas não são óleos que eu, por exemplo, me identifiquei. Então, acho que uma primeira coisa para falar, antes de eu falar de 2 óleos, né, que eu indicaria para essa fase, é importante a gente entender que os óleos essenciais, eles são produtos da natureza, né? Eles são resultado da natureza, né? Então, antes da gente usar qualquer coisa, né, elaborada com óleo essencial, é importante que a gente se abra, né, para receber realmente, né, aquela cura que vai vir desse óleo essencial, né? Então, por isso que a gente é muito ligado à questão do cheiro, né? Então, por exemplo, eu não posso indicar um óleo essencial, sei lá, de alecrim, para uma pessoa que não gosta do cheiro de alecrim, né? Então, eu teria que pensar em um outro cheiro, outra coisa agradável, para que essa pessoa consiga receber, né, esse óleo e consiga realmente aproveitar de todas as propriedades terapêuticas, medicinais, enfim, que essa planta, né, tá trazendo aí através do seu óleo essencial. Então, para essa fase, né, pensando em energia, né, pensando em energia vital, pensando em inspiração, né, em desabrochar, né, se a gente pensar um pouco aí em uma mulher que ainda não teve a sua primeira menstruação, se a gente pensar que é uma fase de criação, né, de ação, de novos projetos, de que a nossa mente ela tem que estar, né, oxigenada para a gente conseguir colocar os nossos planos, né, nossas novas ideias em ação, eu penso aqui em trazer 2 óleos essenciais, né? Então, o primeiro deles é o alecrim. E aqui eu vou falar o alecrim, só explicar uma questão dos óleos essenciais. Às vezes a gente tem um óleo essencial, por exemplo, o alecrim, que ele tem diversos quimiotipos. O que é isso? Na verdade, o alecrim, ele é uma mesma espécie, só que ele pode ter propriedades químicas diferentes. Então, aqui o alecrim que eu estou falando é de um alecrim que tem o quimiotipo para o cineol, né? Porque o cineol, ele vai trazer essa questão de revigorar, né? De reduzir a letargia mental, de reduzir esse cansaço mental, de reduzir esse cansaço físico e vai fazer com que a gente fortaleça o nosso sistema nervoso, né? Vai estimular a nossa memória, a nossa concentração e vai preparar a nossa mente, né, e o nosso corpo para iniciar o dia com essa disposição que esse período proporciona para a gente. E se a gente não está tão ativada, né, com essa fase, o alecrim ele pode ajudar a realmente ativar, a trazer, né, esse preparo da nossa mente, esse preparo do nosso corpo. E aí, para quem tem dúvida, eu separei aqui 2 alecrins, eu não sei se vai dar para enxergar, porque é muito pequenininho, né? Mas quando você vai comprar um óleo essencial, é interessante que você olhe aqui o quimiotipo. Então, ele vem bem pequenininho aqui. Aqui está escrito alecrim, que é a mesma espécie, né? Qualquer alecrim que você comprar vai ser a mesma espécie, mas o quimiotipo dele, ele vem aqui embaixo do nome alecrim. Então, você consegue ver que o quimiotipo é o cineol, que esse é o indicado para essa fase. No caso do alecrim, a gente tem ainda a cânfora e tem a verbenona. Então, é importante a gente tomar esses cuidados se a gente for comprar um óleo essencial, né? O outro óleo, eu acho que todo mundo conhece. Eu acho que não existe uma pessoa, acho que na vida que não usufrua, para quem, né, já conhece um pouco de aromaterapia, de plantas, assim, que não usa esse óleo, é a lavanda.
E por que eu trouxe a lavanda? Na verdade, assim, a lavanda, ela é um óleo que todo mundo deveria ter em casa, né? Porque é um óleo que serve para muitas coisas. Não só para questões terapêuticas, mas é um óleo que serve, por exemplo, para pequenas queimaduras, é um óleo que serve para picada de mosquito, é um óleo que serve para assadura de bebê, enfim. Então, é um óleo que, assim, é poderosíssimo, né? É poderosíssimo a gente ter em casa. Casas com criança, é muito interessante que se tenha esse óleo também, porque é seguro. Mas para essa fase do ciclo, por que eu trouxe o óleo de lavanda? Porque o óleo de lavanda, ele tem um aroma, primeiro que o aroma dele é um aroma floral, é um aroma super gostoso, né, da gente sentir. E segundo, que quando a gente pensa nessa fase de desabrochar, a lavanda ela vai trazer esse desabrochar de uma forma plena, de uma forma segura, né? Então ele vai ajudar esse impulsionamento nessa fase do ciclo de desabrochar, né? Então ele vai instaurar essa força, essa autoconfiança no nosso interior, né? Então ele também traz a questão da vitalidade, né? Então é um óleo que vai ajudar essa questão da nossa vitalidade, da nossa autoestima e principalmente nessa fase a questão de determinação e coragem, né? Para a gente agir, para a gente realmente ir atrás de novos planos, elaborar novos planos, enfim. Então, por isso que eu trouxe o óleo de lavanda. É uma dupla que não só para essa fase do ciclo, né? Serve para diversas outras coisas para ter em casa. É importante falar um pouco só do alecrim, a questão de segurança no uso. Então, alecrim não é indicado para criança, não é indicado para mulheres grávidas, não é indicado também para pessoas que têm hipertensão. Então, sempre que a gente pensar, de novo, né, em comprar um óleo essencial ou comprar um produto à base desse óleo, a gente tem um pouquinho de preocupação na questão da segurança, né, no uso seguro do óleo essencial. Porque ele é da natureza, ele vem da natureza, mas assim como qualquer outro remédio, independente se é natural ou não, se a gente não usar da forma correta, ele pode acabar, no caso, né, dos óleos essenciais, a gente pode ter uma intoxicação séria, né, em relação ao seu uso. Mas então era isso, são esses dois óleos. Como usar, né? Como a gente poderia usar esses óleos? Primeiro, puxando a sardinha um pouquinho agora para a parte da ocra, né? A gente desenvolve alguns produtos relacionados aos ciclos, né? Aos nossos ciclos. Provavelmente a gente deve estar lançando essa linha na semana que vem ou na outra semana. Estou elaborando as receitas. Mas como que a gente pode usar? Né? Tá bom, eu não quero comprar nenhum produto. Eu quero comprar o óleo essencial e eu quero usar na minha casa. Né? Então, uma maneira segura que eu acho que a gente poderia indicar, né, para utilização em casa é através dos óleos carreadores, né, que são o quê? Os óleos vegetais. A gente tem os óleos essenciais, que vem, né, nesse potinho pequenininho, e a gente tem o óleo vegetal, que são óleos, né, que também normalmente vem das sementes das plantas, também são compostos naturais. E esses óleos, eles servem para justamente a gente fazer a mistura com os óleos essenciais e poder passar com segurança na pele, por exemplo. Então, aqui eu indicaria a lavanda para a gente colocar num óleo carreador. E no caso do alecrim, eu indicaria esses inaladores nasais. Então, na verdade, a gente põe o óleo essencial aqui, né, aqui dentro, e inala, né, esse óleo justamente para trazer toda esse poder aí, no caso do alecrim, de revigorar, né, de ajudar com a questão do mental, do cansaço físico, enfim. Então, são duas formas que a gente poderia utilizar. Lembrando que quando a gente fala de colocar óleo essencial num óleo vegetal, a gente precisa sempre pensar na diluição, né? Então, quantos por cento a gente vai colocar de óleo essencial dentro desse óleo vegetal, para que não agrida a nossa pele, para que a gente não se intoxique, enfim. Mas são duas formas aí que são sucesso para a gente utilizar. E eu sou prova viva de que
realmente funciona, é muito bom. O alecrim eu agora tô grávida, né? Não uso o alecrim, mas o alecrim eu usava muito, assim, principalmente nessa fase. E me ajudava muito a tirar alguns projetos do papel, sabe? Então, o alecrim, ele vem bastante com trazer essa força de realização mesmo. Então, é isso para essa fase, são esses 2 olhinhos aí que eu indicaria. Passo a palavra, Verô. Gratidão. Muito bom, anotei aqui. E, bom, a fase seguinte, né, na natureza, é a fase do verão. Na mulher é a fase da mãe. Agora eu falo quando eu falo de menina que não teve menstruação, mãe e tudo mais, não é somente em um tempo linear. Então, quando eu virar mãe ou quando eu tiver a idade de mãe, não. Cada mês a gente revivencia todos esses arquétipos. Então, a gente é tudo um pouco em um. Quando eu descobri, né, já uns 10 anos atrás, já, né, ainda bem, descobri cedo, sobre tudo isso, eu entendi, falei, gente, então eu não sou louca, eu só sou cíclica. Então, porque eu me via como uma pessoa diferente a cada semana. E exatamente porque estava vivenciando um pouquinho de cada faceta do que é ser mulher. A segunda fase, então, do verão, é a fase da ovulação. É por isso que é o arquétipo da mãe, né? Agora, a menina, ela era mais irreverente, mas eu percebo muito durante a semana, porque tem métodos, né, para a gente começar a olhar para esses arquétipos. Então, um deles é a mandala da lua, que a gente vai preenchendo todo dia como a gente está se sentindo e qual o dia do ciclo. E quando você faz isso para alguns meses, você pode comparar os padrões. Acho que faz uns 5 anos que eu comecei a fazer a mandala da lua. E quando eu fiz os primeiros 3 meses, vi e falei, caraca, todo mesmo dia do mês eu brigo com meu namorado. Todo mesmo dia do mês eu tô depressiva. Todo mesmo dia do mês eu acho que vou ganhar o mundo. Então eu não sou louca, né, mesmo? Eu sou vivendo minha ciclicidade, realmente tô em harmonia com o que a natureza propõe. Então, como a menina ela é mais exuberante, tudo isso eu disse porque durante o mês eu sempre percebo, quando tenho uma vontade de, vou sair sozinha, vou para lá, vou fazer isso, de fazer as coisas por mim, é a fase que eu tô de pré-ovulação, com certeza. Aí quando entra na fase da mãe, que é a crescente, que é o verão, que é a fase madura da mulher, é a fase aonde é como se eu conseguir, na fase da menina, cuidar de mim, né? Estabelecer essa individualidade, levantar sobre as minhas próprias pernas, na fase da mãe, isso tudo vai transbordar. Então, eu vou conseguir doar de forma harmoniosa e não me doar demais, né? Esse arquétipo de mãe muito forte que só doa e nunca doa para si e nunca se permite receber, né? Essa é a sombra do arquétipo de mãe. No arquétipo saudável, é aonde realmente se realizam os projetos. Então, a menina é quem inventa, cria, vai lá, vai atrás, e a mulher mãe, né? É a colheita, né? O verão, onde tudo que você plantou você vai recolher e ser em abundância e ser brilhar, né? Na parte da sexualidade é a mulher madura, segura de si, no arquétipo positivo, né? Onde ela consegue realmente vivenciar esse elemento. E porque quando a gente se ama, depois consegue amar o outro sem apego, né? Sem aquele lugar de aquela mãe, né, que não quer que os filhos vão embora porque ela vai perder a própria identidade. Quem sou eu agora que os filhos saíram do lar, né? Não, a mãe no seu arquétipo positivo, ela doa porque transborda, né? Como falei.
Então, essa é a parte da ovulação. E, inclusive, quem não quer ser mãe, quem nunca foi mãe, quem não pode ser mãe, também vive esse arquétipo. E a gente não precisa ser mãe para viver o arquétipo de mãe. Porque a gente pode parir o quê? Ideias, projetos, coisas maravilhosas que a gente quer fazer. Então, por isso que em muitas culturas as mulheres em menopausa são as anciãs, as mais poderosas, porque elas usam a força daquela menstruação que não sai para botar em projetos e coisas. Relacionado à fase da lua, né? É a fase da lua cheia, então só plenitude. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo é quando a gente estava mais em contato com a natureza, a gente seguia o fluxo da natureza. Então, realmente, por exemplo, já faz 3 anos que eu vou menstruando, né, na lua nova e vou ovulando na lua cheia, que é o período mais apto, mais em harmonia com a natureza. Se acontecer, por exemplo, eu menstruo na lua crescente, significa também alguma coisa dentro desse contexto, mas agora não vou explicar cada coisa para não encher de coisas. Mas nos tempos antigos, quando, né, não tinha toda essa luz também artificial, então a gente era diretamente mais ligado ao ciclo da natureza. Então, quando tinha sol, a gente despertava, quando tinha escuro, a gente ia dormir. E as mulheres se reuniam muito em tendas da lua, que era um recolhimento dentro do ciclo menstrual, porque elas entendiam o poder das visões da menstruação. Então, as mulheres, como que, né, você pensa, poxa, como que se reuniam todas e uma menstruou um dia, uma outro dia? Não, era tão harmonizado com a natureza que todas menstruavam no lua nova, então elas podiam se recolher e cuidar uma da outra, né? Imagina que lindo. Se vocês não vieram, tem um filme sobre isso, que chama Tenda Vermelha, na Netflix, é muito interessante de ver, adorei, assim, o filme, e fala exatamente sobre esse rito das mulheres se apoiarem e ficarem juntas durante essa fase. Mas, então, quando as mulheres que não queriam ter filhos, ou as que hoje chamamos de bruxinhas, né, as que mais trabalhavam alquimia, espiritualidade, mais esses aspectos mais ocultos, trabalhavam as ervas, elas menstruavam o oposto. Então, a gente chama de lua branca quando a gente segue o fluxo da natureza, como está acontecendo comigo agora. Então, agora que é lua cheia, estou no período da ovulação. Não é por acaso que eu marquei a aula nesse período, porque eu que me sinto mais para doar, para dar, né? E é interessante a gente, né, como sou terapeuta, então posso marcar as minhas coisas. Eu sempre vou me permitindo seguir o meu fluxo. Então, quando estou mais ativa, vai, projeto, vai. Quando estou de menstruação, é um retiro também. Não tem a tenda vermelha, mas eu crio minha própria tenda vermelha em um retiro, mas de falar só o necessário. Enfim, mas agora estou misturando os argumentos. É que está tudo interligado, sabe? Eu agora estou dividindo, mas é tudo um fluxo. E não tem uma divisão assim, neta, né? Como a primavera com o outono, não é de um dia para outro, é uma construção ali que vai todo dia muda um pouquinho. Por isso que é interessante fazer a mandala da lua, porque você vai percebendo, né, como você funciona. Cada mulher não tem uma receitinha de bolo, mas esses arquétipos um pouquinho ajudam. Então, as mulheres que viviam a lua vermelha, que é o oposto, então elas menstruavam no período de lua cheia, que seria de ovular, e ao oposto, elas na lua nova tinham a ovulação. É porque exatamente essa energia de doação, elas usavam para criar coisas, né, projetos, coisas, essas mulheres mais visionárias, né, que brincavam com essa alquimia dos elementos e conseguiam vivenciar. Então, presta atenção. Se vai na internet, você pode colocar qual lua é hoje, lua do dia, e presta atenção a próxima vez que você
chegar a sua menstruação, se está ainda menstruando, e ver quando você está menstruando, se fez sentido, né? O que eu falei. Essa é a fase da mãe. Agora, se você quiser falar um pouquinho de quais olhinhos pode nos ajudar. Bom, para essa fase eu escolhi 3. Desses 3 eu já usei 2 e pretendo usar um terceiro aí depois que a Larinha nascer, porque dizem que a experiência com ele também é maravilhosa. Pensando, né, nessa fase, dessa questão da gente trazer um pouco mais dessa amorosidade, né, dessa comunicação, pensando também que talvez nessa fase a gente possa também se permitir mais a questão do prazer, né, do desejo sexual, que isso pode se aflorar, né, nessa fase. E pensando de um modo geral, né, na questão de desfrutar a vida, do celebrar, né, que vem um pouco com essa fase também do ciclo, eu trago 3 óleos essenciais. O primeiro deles é o neroli. O neroli, ele tem um aroma cítrico, então para quem gosta de aromas cítricos, ele vai cair super bem. O neroli, ele é muito potente porque ele é um óleo que ele vai harmonizar o sistema endócrino feminino, né? Então, especificamente pro feminino, ele vai trazer, né, essa questão de harmonia desse sistema endócrino. E ele é muito utilizado também nos sintomas, por exemplo, da TPM. Então, para mulheres que têm esses sintomas, né, pré-menstruais, ele é muito indicado também para ser utilizado. E também é muito utilizado para mulheres que estão na menopausa, né? Então, ele ajuda bastante com a questão do calorão, por exemplo. Justamente por quê? Porque ele vai harmonizar esse sistema endócrino, né, feminino. Tem uma coisa muito bacana, e eu já testei em casa, e vocês podem testar, que vai ser sucesso. O neroli, ele é um óleo essencial afrodisíaco, ele é usado muitos e muitos anos, né? Ele e o próximo que eu vou falar, são 2 óleos essenciais afrodisíacos que são usados justamente para trazer essa questão do desfrute de prazer. Não é uma questão de aumento de libido, é uma questão de nos permitir a desfrutar o prazer, né? A desfrutar dessa energia sexual que, no caso das mulheres, pode vir com alguma força aí nessa fase, né? E a outra coisa do neroli, que eu acho legal a gente trazer para essa fase, é a questão que é um aroma, né? As moléculas, né, desse óleo, eles vão trazer esse aroma, né, cítrico, que traz um sentimento também de felicidade, de bom humor, de otimismo, né? Então, que pode também auxiliar nessa fase aí do nosso ciclo. O outro óleo é o sândalo. Eu acho que esse eu usei muito, 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 muito. E é um óleo que eu, pessoalmente, gosto muito do cheiro desse óleo. Ele tem um aroma amadeirado, né? Então, ele é um cheiro um pouquinho mais forte, mais puxado pro amadeirado. Ele é um óleo também afrodisíaco, né? Então ele vai trabalhar aqui, aí esse óleo ele vai trabalhar mais com o despertar, né, do desejo sexual, tanto feminino quanto do masculino, né? Então ele traz realmente essa questão do despertar o nosso desejo, né? Em relação à questão espiritual, né, o óleo de sândalo ele vai elevar o nosso espírito, né? Então ele incentiva o quê? Uma abertura do nosso coração, né? Estimulando, na verdade, aí eu trago de novo a questão da sexualidade, mas agora uma questão de sexualidade sagrada nos relacionamentos, né? Então não só aquela questão física do sexual, né? Então ele vai trazer mais essa questão espiritual da sexualidade. Então ele é muito poderoso, o óleo de sândalo para essa questão. E como curiosidade aqui, na verdade eu estava lendo um artigo, porque fiquei muito tempo estudando o sândalo, porque é um óleo que eu me afeiçoei, assim, né? E aí eu estava lendo um artigo que, assim, para mulheres, se eu não me engano, no Haiti, as mulheres do Haiti, elas usam muito esse óleo essencial do sândalo para um pós-parto, por exemplo. Então, mulheres que têm um parto natural, elas fazem compressas, né, com esse óleo essencial de sândalo, para que tenha uma recuperação do períneo, né, da região do períneo, mais rápida, né? Então, a gente vê que
tem múltiplas facetas, né? É um óleo realmente poderosíssimo, sim, e para essa fase do ciclo ele é bem indicado. E o outro óleo, que eu tenho um carinho muito especial por esse óleo, eu ainda não tenho ele em casa, porque o modo de extração dele é muito delicado, é muito difícil, né? Você extrair o óleo essencial, que é o da rosa damascena. Então, é um método de extração que é das pétalas da rosa, então você põe uma a uma, né? Deixa por não sei quantos dias, e 1 tonelada de rosa dá tipo 1 ml de óleo essencial, né? Então, é um óleo essencial muito caro, né? Mas que, se um dia a gente tiver a oportunidade de tê-lo em casa, ele tem que ficar no altarzinho, assim, porque as propriedades dele são maravilhosas. Então, o aroma dele, né? Começando pelo aroma, ele tem um aroma suave, né? Um aroma doce, né? Eu já senti só o floral, né? A água floral dele. Então, tem um aroma doce, um aroma suave. E ele é conhecido como o óleo essencial do sagrado feminino. Então, não à toa, ele é super importante para nós mulheres, né? Termos, se a gente puder ter uma água floral dele, também já tem as propriedades, já dá para usar bastante também. Mas o óleo essencial, claro, seria bem interessante que um dia todas nós pudéssemos ter. E o que ele vai trazer? Ele vai equilibrar, né? Também ele vai trabalhar com esse equilíbrio hormonal, né? Nessa fase do nosso ciclo. Também ele vai ajudar muito com a questão da TPM, né? Da menopausa, também essa questão dos calorões, ele pode ajudar muito. E ele vai equilibrar o sistema reprodutor feminino, né? Então, é um óleo que vai trazer esse equilíbrio. E do lado terapêutico, né? Assim, do lado mais terapêutico, espiritual, qual que é o poder, né, desse óleo? Ele vai trabalhar muito a questão do amor próprio, né? Então, ele vai trazer um equilíbrio, né, com questões relacionadas à maternidade, por exemplo, à feminilidade, né, a amor incondicional, a perdas, né? Então, ele vai trazer, de uma forma geral, esse sentimento de amor, né? Esse sentimento do nosso amor, né? Do nosso amor como mulheres, né? Então, ele tem essa potência toda, né? Esse óleo. Então, por isso que eu trouxe os três, né? Porque, como eu falei, eu usei os 2 primeiros. Mas como eu falei também, como é muito caro, né, o da rosa, uma opção que a gente pode encontrar no mercado é as águas florais, né? As águas florais, quando tem o processo, né, de deixar... Peraí, gente, só um minuto. Desculpa, é que a minha companheira fica aqui fazendo curso comigo. E aí, no processo de destilação, o que acontece? A gente tem a parte que, né, tem o óleo essencial em si e tem uma água que sobra desse processo de destilação. Essa água, ela ainda tem as propriedades terapêuticas, né, do óleo essencial, só que menos, né, numa menor proporção. Então, se a gente não consegue ter o óleo essencial de rosa damascena, né, pelo alto valor agregado a ele, a gente consegue comprar essa água floral e utilizar também, aproveitar esses benefícios aí dessa água floral que tem também essas propriedades terapêuticas. Então, é uma dica que eu dou, que é o que eu tenho aqui em casa, é a água floral, vale a pena testar também. E é isso, dessa fase do ciclo, passo a palavra. Oi. Teve sorte que um amigo meu, que eu quando morava na Itália, né, o Egito ficava mais perto. Mas teve sorte esse ano que um amigo foi para Egito e lá vendem a rosa muito barato. Aí eu consegui trazer 2 frascões e quem me conhece sabe que a minha assinatura assim rosa, qualquer coisa bota rosa. Maravilhoso, né, Verô? Vou tentar ficar mais, encurtar para não tomar muito tempo de vocês, que a gente poderia falar sobre isso, né? Horas, anos, se eu ficar aqui muito tempo. Mas respeitando, né, também o tempo de vocês. A fase menstrual depois,
A Carol perguntou se tem outro óleo essencial que também é o amor próprio sagrado feminino. Acho que não quero falar besteira, mas eu uso muito gerânio. Concorda, Lu? Tem, a gente vai falar inclusive do gerânio, tem a salvia, a esclareia também, acho que na próxima fase que você vai falar agora do ciclo, a gente vai trazer esses óleos também. E na verdade, para cada fase dessas, né, que a gente está discutindo, está fazendo esse bate-papo, tem vários óleos que a gente pode usar, né? E como eu falei, cada mulher vai se identificar com um óleo, né? Então eu trouxe aqueles, obviamente, que eu tenho um carinho mais especial, mas sim, com certeza a gente pode fazer muitas combinações aí que podem ter o mesmo propósito aí para cada fase do ciclo, sem dúvida alguma. Uhum. Bom, a próxima fase é a fase da lua minguante, que tem a ver com o período da pré-menstruação, que geralmente é o período um pouquinho mais desafiador para todas as mulheres. Por que tá um desafiador, né? E depois eu acho que foi muito ridicularizado também, né? Ver, a mulher surtou, grita, não sei o quê, e TPM virou, né, uma coisa, acho que uma referência negativa desse período, que na verdade tem muito potencial. Eu chamo tempo para meditar da TPM. Por quê? Porque você começa a entrar do exterior, então esses que a gente viu é voltado para o externo, né, para brilhar, para produzir, para fazer, e começa a entrar no mundo subterrâneo, né, o mundo interior, que vai culminar na fase da ansiá, que é a fase onde a gente menstrua. Então, a TPM, ela pode ser uma grande aliada da gente. Por muito tempo eu briguei, né, nesse período também, pensando, gente, não chega a hora que vem minha menstruação, né? Ou usando como desculpa, porque eu tô de TPM, então me deixa, não sei o quê. Usando, assim, o arquétipo como desculpa. E quando a gente começa a trabalhar nosso autoconhecimento, né, não pode mais se permitir de fazer isso, mas tem que olhar. E a TPM faz isso, né? Esse período, a lua minguante, coloca na cara, assim, tudo que a gente precisa mudar, que é exatamente a estação do ano do outono. E no arquétipo positivo, a gente deixa as folhas cair, desapega. A gente olha para que precisa ser mudado, porque ela te ajuda, essa lua e essa fase menstrual, te ajuda a olhar de frente tudo que você jogou no tapete lá embaixo e não quer ver. E aí você, se não quer aceitar, você vai ficar nervosa, né? Você vai ficar agitada. Se você não conseguir, durante, né, a sua vida, o seu ciclo, botar para fora o que você precisa dizer, naqueles dias você vai gritar, porque é tão forte aquilo que está gritando dentro de você que quer sair, e você não permite fazê-lo de uma forma harmônica, né? Aí a TPM bate na cara, vai. E aí você grita, xinga o marido, xinga o outro. Por quê? Porque aquilo se potencializa. Então, se a gente conseguir começar esse lugar de se retirar, né? O arquétipo é da feiticeira, né? Então, quem trabalha essas energias e consegue lidar, né? E o arquétipo da Perséfone é interessante porque ela é uma menina, né? Ela pega 2 fases do ciclo, ela é uma menina que em determinado momento ela é raptada por Ade e vai no mundo subterrâneo. Então, essa descida no mundo subterrâneo é exatamente o que acontece nessa fase. Então, a gente começa a ir nos lugares escuros, nas sombrinhas da gente mesmo, e se a gente aproveita, eu acho que é uma dádiva poder ter esse potencial dentro da gente, de ter um momento durante o mês, de poder olhar para isso e falar, ok, isso eu não quero mais, deixa aí, desprende. E aí você olha tudo isso e deixa cair, que nem a natureza faz, né? A natureza não fica agarrando as folhas, deixa elas
fluírem. Porque o que pertence a gente, ele sempre vai ficar. O que nós não pertence, ele vai, nos traspassa e vai, né? Só que a gente, às vezes, tem esse apego e essa, né, mulher tem muito essa vontade de controlar. E quando a gente controla, a gente faz o quê? Contrai. É por isso que chama atenção, né? Que a gente está tenso mesmo, que tem aqueles padrões que querem ser libertados, eu fico agarrando a eles. Essa é a minha personalidade, eu não quero mudar, né? Eu sei que é difícil, tô brincando, mas a gente tem uma oportunidade cada mês. Isso não é incrível para a gente se transformar, para a gente deixar fluir esses padrões antigos e renascer, né? De novo, menina, com novos projetos, com novas ideias. E é isso que eu tenho para trazer para a Lua Minguante. Olha, eu vou fazer uma confissão pessoal aqui, mas essa fase do meu ciclo, ela sempre foi muito desafiadora para mim. E ela sempre foi muito importante. Eu costumava, né? Provavelmente depois eu vou voltar a ter de novo, mas eu costumava ter muitos insights assim nessa fase, sabe? Então, para mim é uma fase onde a gente encara o nosso espelho, sabe? Onde a gente se olha, às vezes se olhar, né? Não é tão simples assim, né? Então é realmente aquela questão da gente se olhar e tirar algumas máscaras, né? Essas máscaras elas começam realmente a cair e é uma fase de escuta. Então, quando eu realmente aprendi a me escutar nessa fase, tudo ficou mais fluido para mim, sabe? Tudo ficou mais. Não vou falar que ainda não é desafiador, sim, toda vez que, né, que eu passo por ela, ela é desafiadora, mas hoje eu encaro ela com mais naturalidade, sabe? Justamente para honrar, né, essa questão que traz essa fase que é a fase da feiticeira. Então a gente precisa honrar, a gente precisa se honrar, né? A gente tem que olhar para dentro do nosso interior e falar, vamos lá, né? Vamos tirar essa máscara, vamos se olhar, vamos se enxergar e bola para frente, assim. Então, é uma fase que pode vir, como a Vero falou, né? Muita questão de impaciência, de brigas, frustração, crítica. Nossa, pode vir muita, muita coisa. Acho que todas nós passamos, né? Com mais intensidade ou menos intensidade, mas a gente sente essa fase, né? Então, para esse momento aí do nosso ciclo, aí eu trago 2 óleos essenciais muito potentes. Um deles é a sálvia esclareia e o outro é o gerânio, né? Então, vamos falar um pouquinho da sálvia. A sálvia, esses 2 óleos, eles são bem conectados também com o feminino, né? A sálvia é conhecida como o óleo essencial da mulher. E a sálvia, ela vai trazer essa questão de atenuar, né, um pouco desses distúrbios hormonais também femininos. Ela vai ajudar na questão física, muito com cólica menstrual, mulheres que têm a sálvia assim para cólica, pelo menos para mim, nossa, eu usava sempre. Às vezes eu tinha cólicas muito fortes, então também fazia um olhinho vegetal com o óleo essencial de sálvia, fazia uma massagem, né, na região do meu útero. E 5 minutinhos a cólica já ia amenizando, né? Amenizando até que passava. Então, na questão física, ela ajuda muito com a cólica. Ela vai ajudar para aquelas mulheres que têm a sensação de seios doloridos, seios pesados, inchados, né? Então, de uma forma geral, os sintomas, né, que vêm com sintomas físicos, que vêm com essa fase, a sálvia, ela vai nos salvar, né? Ela vai realmente nos auxiliar muito nessa parte. E aí tem a parte mais terapêutica, né, da sálvia, que ela vai trazer um resgate dessa nossa autoimagem positiva. Porque esse momento, né, ele pode trazer muito esse desafio da gente se olhar e a gente não gostar muito daquilo que a gente está vendo, né? Da gente tirar aquela máscara e falar, nossa, eu tenho essa parte, essa sombra da minha personalidade e eu não gosto de encarar essa sombra. Então a sálvia, ela vai ajudar com que a gente encare essa sombra e que a gente consiga trazer a nossa autoimagem positiva de volta,
né? Então, ela vai inspirar, né, esse resgate e vai inspirar essa questão também da feminilidade, trazendo o nosso amor próprio, né? Então, quem me perguntou se tem um outro óleo, né, que trabalha, a sálvia, e já vou falar um pouquinho mais do gerânio, mas a sálvia, ela realmente salva, assim, tanto na parte física quanto na parte terapêutica, emocional, ela dá um grande suporte nessa fase. Também trabalha a questão de autoconfiança, né, porque é uma fase que também, além da gente às vezes não gostar daquilo que a gente está enxergando, a gente se sente frágil, né, a gente se sente insegura, a gente se sente vulnerável. Então, a sálvia, ela vai estimular um pouco, né, essa questão de trazer essa autoconfiança nossa, né? Aí a gente vai para o gerânio. O gerânio, ele é considerado o óleo essencial da feminilidade, né? Ele tem um aroma doce. Eu particularmente amo o gerânio. Eu fazia spray aromático para essa fase. Cheguei a fazer óleo corporal também, porque eu gostava da sensação do óleo vegetal com o óleo essencial no meu corpo, o cheiro. Então, ele ia me trazendo essa potência, assim, também, sabe? Essa feminilidade, esse encontro comigo mesma, de uma forma mais tranquila, né? Então, eu usei muito, 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 muito gerânio nessa fase. Ele vai também reduzir, né, na parte física, ele também ajuda com a questão da cólica. Para mulheres que têm cólica mais fortes, eu indicaria a sálvia, né? O gerânio, ele não é tão potente para cólica assim como a sálvia. A sálvia, ela é bem potente para essa questão de mulheres que têm essa cólica mais forte mesmo, né? Também vai ajudar com a questão dos inchaços, né? Do corpo, o inchaço dos nossos peitos, enfim. Então, ele traz todo esse suporte físico também. O gerânio, assim como a sálvia, ele também vai trazer esse equilíbrio, né? Essa potência de estabilidade emocional, justamente em momentos de crise existencial. Então, nessa fase, a gente também, né, como a gente já falou, pode trabalhar muito a questão de insegurança, fragilidade e a questão de ter uma crise existencial até um pouco mais complexa. O gerânio, ele pode realmente auxiliar a ela ser mais leve, ser mais fluida, né? A gente encarar isso de forma mais tranquila, né? E o gerânio, ele também tem a parte de que ele atua bastante nessa cura da dor emocional. Então, indicaria para aquelas mulheres que nesse período tem uma questão de dor emocional muito grande, né? Ou de uma coisa passada, ou de uma coisa que está vivendo no momento, ou de um medo, né? Uma projeção futura, assim, que traga já essa dor emocional. O gerânio, ele pode ser um grande aliado aí também para ajudar. Além de ter um cheiro maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar que realmente eu gosto bastante do gerânio. A questão da sálvia e do gerânio, só um parênteses assim de precaução. A sálvia, principalmente, mulheres que estão grávidas, por favor, não utilizem a sálvia. O gerânio também não é muito indicado, mas para mulheres, por exemplo, que estão querendo engravidar, a sálvia e o gerânio são ótimos aí para ter esse equilíbrio hormonal e para ajudar nessa parte também de fertilidade. Então, acho que eram esses dois para trazer para essa fase. São realmente muito, 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 muito bons. E salvaram e me impediram de ter várias brigas aqui com o Thiago, que é meu parceiro. Então, realmente, eles são poderosos também. Eu indicaria o uso com certeza. Passo a palavra. Obrigada. Então, ok. Já queria acrescentar que já a gente identificar e mapear essas fases, a gente se pode perceber melhor. Em vez de ter aquele surto e não sabe de onde que vem, você já se policia para saber, ok, essa é a minha fase que estou mais delicada, então eu vou tentar, né, me recolher, evitar
o conflito, enfim, esse estudo ajuda na autoobservação, né? E eu, por exemplo, tinha um ciclo menstrual muito desregulado. A cada 15 dias eu tinha menstruação, eu tinha problemas de anemia muito fortes a causa de muito sangramento. E sempre e só foi aconselhada de tomar pílula anticoncepcional. E quando eu, por minha intuição, falei, eu não quero mais isso, eu não quero esses hormônios, né? Todos. Que se você vai ver, a mulher, ela tem fertilidade 3 dias durante o mês, mais fértil. E o homem, ele é fértil 24 horas por dia. E é a gente que tem que se embutir de medicamentos para, né? Dá para ver como nossa sociedade é tão mais focada no homem do que, né, na saúde da mulher. Então, quando decidi parar e fazer toda essa observação, esse estudo, já me trouxe a cura do ovário policístico que eu tinha, das cólicas muito fortes, né, das crises de DPM. Então, a observação por si só ajuda muito, né, além desses poderosos aliados que a Lu está trazendo para nós. A última fase, né, é chamada bruxa, ou da anciã, é a fase que tem a ver com a estação do inverno e da lua nova, ou seja, quando a lua não aparece no céu. Na Itália fala lua preta, né, que não tem lua. Essa fase seria a fase de mais intuições, de mais conexão com isso que eu chamei de mundo subterrâneo. Então, seria o mundo do além, né? O mundo que não é o que a gente vive na menina, na Mai, esse mais extrovertido, o mundo interno, o mundo das percepções, das intuições, da conexão comigo mesma, do espiritual, do sutil, né? E nas próprias características, né, de ser do feminino, que, como falei, a gente tem masculino e feminino. Então, as fases mais extrovertidas, a gente se conecta mais um pouco com esse masculino. E nessas fases mais introvertidas, a gente se conecta mais com o aspecto feminino. Então, o aspecto de intuição, né, de magia, de conexão. E muitas mulheres que sentem esses desconfortos, né, é um pouquinho para não conseguir aceitar que esse é o momento do recolhimento. É o momento para não fazer tudo que a gente fez nos outros. Então, criar, doar, fazer. Não. Esse é o momento para a gente realmente olhar para a gente e se conectar com esse mundo mais interno. A lua nova traz também, né, plantar sementinhas. Então, a gente na premenstruação se desprendeu, né, deixou cair as folhas. E agora a gente pode, na verdade, nem plantar, é mais visualizar, pensar o que eu quero trazer para meu novo ciclo. Então, tem, por exemplo, eu pratico, né, a plantar a lua, que seria você pegar o sangue menstrual e entregar para a terra. As primeiras vezes que eu vi, eu falei, olha as loucas, né? Falando sobre o quê? Mas, na verdade, é uma reconexão, realmente, ajuda nessa reconexão que eu falei com o ciclo da natureza. E junto a essa entrega, é como se eu, ok, agora eu deixo tudo, né, que não me serve mais. Que realmente, simbolicamente e fisicamente, está saindo do meu corpo para o que eu quero ver crescer depois na lua crescente. Então, a fase da lua nova realmente é preto, como fosse, ok, apagou. Agora pode escrever uma nova história. Então, a cada mês a gente tem essa oportunidade, se a gente utilizar com sabedoria, né, com consciência, olhar para essas fases, se recolher para entender o que a gente quer agora. Né? Agora que deixou para trás o velho, o que a gente quer ver manifestado? Então, é de essa intuição. Pode ir muito, durante essa fase, aparecer sonhos com visões, com intuições, aparecer sincronicidades, se a gente, obviamente, presta atenção, né? Quando, por exemplo, eu comecei a escrever
meus sonhos, mais você escreve, mais você lembra. E muitas das coisas que eu, né, dos projetos que eu criei depois, com a empolgação da fase crescente, nasceram na menstruação. Então, nessa fase de intuição, de recolhimento. E sobre plantar a lua, se alguma menina ficou com curiosidade, eu utilizo os absorventes de pano, porque por muito tempo eu estudei sobre os malefícios dos absorventes normais, descartáveis. Eles têm dentro muita química ruim, muitariamente. E a minha melhora das cólicas, não sei dizer ao certo, mas eu acho que 80% foi de parar de usar absorventes químicos descartáveis, com esses químicos por dentro que vão, né, afetando a nosso corpo. E tem também a copinha menstrual, né? Para quem às vezes fala, nossa, não quero lavar aquele paninho e tudo mais, mas na verdade, gente, eu acho que mais você se conecta com seu sangue, mais esse nojo que foi colocado no sangue. Sangue é sangue sujo, é nojo. Não, gente. Assim, faz parte da gente, né? E eu falo sagrado, mas não nesse sentido, como se fosse algo um ritual, né, estranho, mas porque para mim tudo é sagrado, né? Tudo é sagrado se você parar para olhar. Então, por que nosso sangue é sujo é errado? Então, por reprimir essa ansiar, o poder da ansiar, antes, né, era estruturado as sociedades de escuta de quem é mais velho, de quem é mais sabedoria. Então, o arquétipo da ansiar é quem tem mais sabedoria. Então, por isso, na nossa sociedade, foi colocado que isso é sujo, né? Em algumas sociedades, até, a mulher não pode cozinhar nesse período, não pode entrar nas igrejas. Por quê? Porque, né, tenta colocar uma caixinha de ruim, porque é poderoso, porque dá medo, né? Que nem na sexualidade, em muitas culturas é cortado o clítoris. Por quê? Porque a gente, quando incorpora a nossa sexualidade, a gente é uma força da natureza incrível quando usa essa energia não só nos primeiros chakras para ser algo mais físico, mais como né, satisfação corpórea, mas eleva isso para os chakras superiores, dá vida a essa mulher mais criadora, né, mais poderosa. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre essa fase. Bom, a última fase, uma fase muito, muito potente também, né? Se a gente pensar, né, para eu trazer os olhos nessa fase, onde a gente está com essa abertura, né, de uma energia espiritual maior, né, onde a gente está com essa abertura do nosso inconsciente também, está mais aberto, né, para receber o que vem do nosso inconsciente. Pensar que é um momento onde a gente pode se recolher, pode trabalhar muito a questão de meditação, não só a meditação, né, de sentar e meditar, mas uma questão de meditação interna mesmo, nossa. E pensando nesse processo de limpeza, né, onde a gente vai tirar aquilo que não nos serve mais e vai deixar só aquilo que realmente nos abastece, né, de uma forma energética, de uma forma que vai enaltecer, né, o nosso ser. Eu trago 2 óleos utilizados também pelos nossos ancestrais. Um deles é o Immortelle. Esse óleo, para mim, ele é um óleo, ele tem muito dessa potência de plenitude, né? Não é à toa que ele é considerado, né, um óleo essencial da plenitude, né? Então ele vai ajudar com essa amenizar os sentimentos, por exemplo, de medo, né? Algum sentimento que nessa fase a gente possa ter de choque, até fobias, né? Então ele ajuda a amenizar esse sentimento e ele vai permitir o quê? Ao acesso, né, a nossa força e sabedoria interior.
Então, quando a gente tem esse momento, né, de acessar o nosso inconsciente, de parar, de meditar, o Immortelle, ele vai dar potência para essa força, vai dar realmente estímulo para essa força e para essa sabedoria interior nossa. Né? Ele ainda pode ajudar a quebrar ciclos viciosos de emoção, né? No caso de emoção negativa. Né? Então, se a gente está vendo que nessa fase a gente tem sempre esse ciclo vicioso dessa emoção negativa, né? Que a gente está tá sempre trazendo nessa fase, o Immortelle, ele vem para quebrar isso, ele vem para ajudar a gente começar a quebrar esse ciclo dessas emoções negativas, viciosas, e começar a trazer um pensamento de ação positiva, né? Então, ele realmente faz esse papel de quebra, né? Então, nesse sentido, ele é bem potente. E do lado espiritual, né, da questão do acesso, né, dessa força e sabedoria interior, ele é muito, muito indicado, né, para a questão de meditação interna, enfim. O outro óleo essencial é a mirra, né? A mirra, não sei se todo mundo sabe o cheiro da mirra, mas ela tem um cheirinho terroso, né? É um cheiro meio para mim é um cheiro meio de terra, assim. É um óleo essencial que é considerado da maturidade, por quê? Né? Então, ele vai ajudar também com essa questão de reflexão, né? Da gente fazer uma reflexão, amenizando esse medo, né? Que possa vir dessa fase, quebrando também alguns apegos emocionais que a gente possa sempre ter nessa fase, né? Então, ele vai dar esse suporte, vai equilibrar, né? De uma forma geral, as nossas emoções, e ele vai preparar a gente para uma fase madura da nossa alma. Então, se a gente pensar que a gente vai estar num momento de inconsciente e, ao mesmo tempo, a gente vai estar num momento de reflexão, de meditação, e vai decidir que aquilo não nos serve mais e que isso aqui serve. Então, isso é uma demonstração de amadurecimento, né? E que a gente está indo para uma fase madura realmente da nossa alma. Então, a mirra, ela vai vir com potência total para ajudar nessa reflexão, de tirar o que não serve, deixar o que serve e trabalhar esse amadurecimento nosso interno. E a mirra, ela tem uma questão que eu quis trazer também, muito eu acho que num contexto geral, em algumas fases da nossa vida, acho que a partir de uns 30, né, uns 30 anos, um pouco para frente, assim, a gente pode começar a se deparar com questões de ação do tempo, sabe? Esteticamente falando. Então, a gente pode começar a se olhar realmente no espelho, ver uma ruga, ficar um pouco incomodada, olhar para o peito e falar, poxa, não era mais como eu tinha, né, 20 anos, enfim. Então, a mirra, ela, com todo esse suporte que ela vai trazer, né, dessa fase madura, ela ainda traz esse suporte também para a gente aceitar a ação do tempo, né, em nós. Então, ela vai dar realmente esse auxílio, né, para essa fase, para que a gente consiga, né, ter essa reflexão e que a gente atinja realmente essa maturidade aí da nossa alma. Então, esses dois olhos para esse momento de meditação, de inconsciente, da gente se conectar, né, internamente, realmente a experiência com eles é muito, muito, muito válida mesmo. Então, eram esses dois para fechar aí as nossas fases. E é isso. Você falou Immortelle, né? Aqui uma mulher perguntou que não entendeu o nome, e as meninas responderam Immortelle, é isso, né? Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o... Eu deixei pequenininho, vamos ver. Immortelle, é isso mesmo. Escreveu direitinho, é isso aí. Immortelle Mirra. Então, meninas, a gente está aqui já uma hora e meia, né? Mas vamos abrir para perguntas, se ficou alguma dúvida. E eu queria trazer um pouco a visão de, como falei, né, um pouquinho no começo também, mas quando eu fui estudar essas fases do ciclo e tudo mais, minha intuição, minha intenção era poder controlar as fases, né? E quando, lembro, no primeiro curso que eu fiz, a pessoa falou, entender seu ciclo menstrual não significa podê-lo controlar. E eu
fiquei assim, como assim? Eu vim aqui para isso? E aos poucos foi entendendo realmente, aceitando cada parte de mim, cada faceta e poder integrar, né? Eu sei que a sociedade, assim, às vezes o nosso trabalho, o nosso entorno não permite, mas a gente pode começar com um pouquinho e integrando essas faces e com a ajuda dos olhinhos, porque é incrível ser mulher. Por que a gente tem que se limitar a ser de um papel só, né?